Olá! Você já se sentiu inadequada? O patinho feio? Ou então a ovelha negra da família? Esses dias eu fiz um exercício lá no canal do Telegram e eu recebi algumas mensagens porque voltava um pouco para essa questão do valor, né? E às vezes a gente acha que a gente sabe o nosso valor, né? Porque a gente é empoderada, né? A gente é bonita, inteligente, tem um cargo alto na empresa e vai indo, e vai indo, e vai indo, mas aí a gente vai perceber que a gente não sabe o nosso real valor. E a gente tem visto muitas mulheres mesmo que falam sobre a importância da mulher de valor, né? Eu gosto de falar da mulher sábia. Provérbios 31 relata, né? Quem é essa mulher sábia. E tem uma amiga minha que eu nem sabia que ela estava lá no canal do Telegram. Foi muito legal. Ela casou grávida, ela teve 3 filhas, casou com 17 anos grávida, morou um tempo na casa da sogra, depois foi pra casa dela, quando era piso grosso na casa. E ela terminou de acabar a casa depois da terceira filha. E ela tava falando assim comigo, Cá, a pergunta que você fez lá no Telegram foi tão profunda e foi tão libertadora pra mim, porque eu entendi qual é o meu valor. Eu falei, quê? Né? Ela super me inspira. Eu falei, gente, você me inspira. Como assim que você só entendeu o seu valor agora? E ela estava explicando essas. Porque às vezes a gente solta frase, né? Às vezes a gente levanta partido, levanta bandeira de coisas, de causas, sem perceber que às vezes a gente está excluindo algumas pessoas porque elas não dão conta, porque elas não faz parte delas aquilo ali. E aí ela me fez lembrar de uma coisa que é o que a gente está vivendo. E eu tive a oportunidade de conversar com a Adri, uma conversa muito construtiva a respeito disso. Estamos vivendo o agosto dourado, né? Cada mês é um, né? E, uma das mensagens do agosto dourado é que amamentar vale ouro. E assim, é muito interessante a gente pensar nessas causas, nessas políticas, porque eu acho muito difícil, eu nunca conheci, eu falo dentro da minha verdade, né? Eu nunca conheci nenhuma mulher que questionasse que o leite materno é o melhor alimento do mundo, né? É o primeiro alimento, né? E é o melhor que tem. Eu nunca vi, de verdade, eu nunca vi nenhuma mulher falar, não, o leite não, né? Eu acho que é muito universal, assim, dentro do meu mundo, né? Dentro das pessoas que eu conheço, mas eu acho que é muito universal esse entendimento que a amamentação o leite materno, né? É vida, né? Realmente vale ouro, não é que ele não vale ouro. Mas eu vivi uma realidade dentro da UTI que por isso que eu fico pensando muito sobre essas questões, sabe? De inclusão mesmo. Porque às vezes eu nunca fui de panelinha, nunca gostei de ser a diretoria, panelinha, VIP. Eu acho que a gente tem que trabalhar um mundo mais realmente inclusivo, né? Eu não estou fazendo politicagem não, porque eu realmente acredito que todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. E eu lembro que lá na UTI eu vivi muitas experiências em todos os sentidos. Mas dentro da amamentação, eu vi muitas mulheres sofrendo, mas sofrendo, gente, muito, não é pouco, sofrendo, de falarem que elas se sentiam um lixo, porque elas não eram capazes de dar leite. E como eu tinha vindo de um processo de tentativas, né, de engravidar, eu vivi isso também com essa questão da tentativa da gravidez. Durante o tempo em que a gente estava tentando engravidar, eu ouvi muitas mulheres falando que elas se sentiam frustradas porque elas não eram capazes de engravidar. Isso sempre me chamou muita atenção, né? Como assim eu sou capaz de engravidar, eu sou capaz de amamentar? E eu escuto muito ainda algumas mulheres falarem assim, Deus não me abençoou. Como se ele gostasse de algumas e não gostasse de outras, né? E, e não existe isso, né? Se Deus te criou, porque Deus te criou. Então você, por si só, já é uma belezura, né? Você é uma criação divina. O seu valor é inquestionável. Não está naquilo que a sociedade julga você ser capaz ou não.
Esse é o primeiro ponto. A gente de verdade tem que pensar nisso. E porque se você engravida de um jeito ou de outro, ou não engravida, isso não faz de você uma mulher valiosa ou não, né? Pelo menos dentro do meu entendimento, do conhecimento, daquilo que eu já estudei, eu nunca vi nada que me dissesse isso. Se a mulher, para ser valiosa, ela tem que ser mãe. Eu tenho amigas que não são mães e que elas valem muito. E também tenho muitas amigas que não amamentaram e dentro da UTI eram situações às vezes graves mesmo. Às vezes teve hemorragia, às vezes teve a pressão alta, né? A gente já fiz live com a Elaine falando sobre isso. Enfim, tem inúmeras situações, né? Eliana, né? Elaine, esqueci o nome dela agora. Porque assim, eu acho que às vezes a gente, nessa tentativa de abraçar causas, a gente esquece de olhar um todo, né? A gente fica só na nossa perspectiva, no nosso mundo ali, naquilo que a gente viveu ou naquilo que é pra gente. E eu vi muitas mulheres realmente com essa dificuldade de amamentar, não porque elas não quiseram, porque de verdade, eu acho muito difícil uma mulher não querer amamentar. Gente, é barato, é prático, né? É cansativo, é exaustivo, claro que é acordar de madrugada, é óbvio, mas a gente sabe que isso passa por um tempo, né? São 6 meses, né? Pelo menos, é claro que quem pode, quem consegue, quer mais tempo, melhor ainda, mas isso daí também não tem, isso não faz de ninguém melhor do que a outra, entende? E eu questionei muito isso com a Adri, sabe? Que às vezes a gente, por levantar tantas causas, a gente esquece de incluir outras pessoas. E eu vivi essa experiência de muitas mulheres mesmo. A Jaque viveu isso comigo lá, ela tá aí de prova, que se sentiam um lixo, se sentiam mal amadas, se sentiam sem valor porque não conseguiram amamentar. E esse conseguir, né, até a palavra conseguir, eu acho ela um pouco assim, se você não consegue, você não presta, você não é útil, né? Não era pra elas. Eu acho que essa é a questão, sabe? E tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais acolhedor. Eu lembro que quando eu saí da UTI, eu deixei na caixinha de sugestão um workshop de humanização. E eu não falo daquela UTI específica em que eu estive, não, porque eu sei que isso é geral. A gente teve a oportunidade de conversar com uma pessoa, um conhecido do Gedeon, que ele morou em Londres, e ele disse que lá existe um programa de um tempo antes de terem os filhos, em que eles aprendem sobre a amamentação, os primeiros cuidados. Eu e o Gedeon tivemos o privilégio, porque nós pagamos, não foi barato, para uma enfermeira durante uma tarde nos ensinar sobre os primeiros cuidados, sobre a amamentação, e é um privilégio, então isso não é de todos, né? E porque pra muita gente, ai Camila, isso é ridículo, a gente nasce sabendo, não, a gente não nasce sabendo, muita gente não tem noção até hoje, às vezes é até mãe de vários e ainda não entende muita coisa, porque isso não é tão acessível a gente. Talvez hoje pelas redes sociais a gente pode até ter esse alcance maior. Mas independente da questão do conhecimento, é importante a gente saber uma coisa que eu acho que é fundamental, o afeto, né? E eu na UTI aprendi isso. A coordenadora, ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. A única coisa que é importante nesse momento é a sua conexão com seus filhos. Quando você puder vir, é claro que seria ideal todos os dias, eu fui todos os dias, mas tem gente que não dá pra ir todos os dias, tem mulher que não tem como ir, então eu não posso nem exigir isso, né? Quando você puder estar aqui, esteja aqui inteira, fique com seu filho, sua filha, seus filhos no seu peito, para ele ouvir o seu coração, porque isso, existe um artigo americano que comprova a eficácia deles querer sobreviver por escutar o seu coração, pele com pele, né? Quando a gente namora, é tão gostoso a pele com a pele, não é? Esse quentinho, esse calor, essa sensação de pertença, essa conexão. E isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, hoje, nesse mês que a gente comemora o Agosto Dourado, eu queria deixar essa mensagem para todas as mães.
e principalmente para aquelas que estão grávidas ou que vão ser mães de primeira viagem ou que ainda vão ser mães um dia. Amamentar é óbvio que é. Eu realmente não conheço ninguém que acha horrível amamentar, que acha horrível sim, que acha que não é válido, né? Dói, sangra, tem também as outras questões, né? Que a amamentação não é esse romance que as pessoas colocam nas revistas, como tudo na revista é lindo, né, gente? Propaganda de margarina e aquela cena toda que tudo é lindo, maravilhoso. E não, a gente sabe que tem muitas mulheres que sofrem com a amamentação. Eu tenho muitas amigas que sangraram, tiveram dor, rachou, tem inúmeros relatos. Mas a questão não é essa. A questão é que toda mulher, ela sabe que a amamentação, ela é necessária, né? Ela é válida, ela é importantíssima para o crescimento e para a mãe também. Gera um vínculo, né? É indiscutível. Eu não vou discutir nunca, né? Eu, graças a Deus, sei dessa importância e eu tenho certeza que todas as mulheres sabem que é ouro mesmo amamentar, mas não é o único ouro. Por que é importante isso? E conversando com essa amiga que teve 3 filhos, a gente estava conversando sobre essa questão da inadequação que muitas mulheres fazem. Eu recebo realmente muitos directs de mães relatando que elas se sentem inadequadas, não só com a questão da amamentação. Tem uma que falou assim que a vida toda ela se sentiu ovelha negra. Quando eu lembro disso, eu falei isso pra ela e ela falou que foi tão lindo ter ouvido isso. E falei isso pra outra já, não foi só pra ela não, porque depois que ela falou que foi lindo ouvir isso, eu resolvi falar isso pra todas as mães, inclusive estou aqui pra falar pra todas vocês, que algum dia na vida você escutou que você é ovelha negra e que você acreditou que você é ovelha negra. Quando vier esse pensamento, ou quando alguém vier te dizer isso de novo, porque às vezes tem famílias que ainda existem isso, tem pais que ainda falam com os filhos dessa forma. E eu não culpo os pais, a gente tem que parar de culpar os nossos pais. Eu concordo que tem muitos pais que são cruéis, mas muitas vezes nós temos sido mórbidas, porque a gente dá sentido para aquilo que nos foi falado. É como se você estivesse morta nessa vida aí. Não, você não tem que dar voz para aquilo que te falaram, se isso não faz sentido para você. Então, se você já escutou que você é ovelha negra, ou se você ainda escuta que você é ovelha negra da família, eu queria te dizer que você é ovelha que ouve a voz do Pai. Não existe ovelha negra. Às vezes nós somos julgadas, condenadas, culpadas, somos colocadas realmente como uma inadequada na família, né? E muitas vezes somos assim até por falta de educação, né? Por falta de acompanhamento, de orientação. Não que nós sejamos assim às vezes do nada, né? Então a gente tem que saber ter um filtro, até mesmo para essas coisas que são faladas. E nós viemos de uma geração, é muito cultural, a gente ser comparado o tempo todo. Às vezes você tem 3 irmãs na família. E essa amiga minha mesmo que estava falando isso, ela falou assim que ela tem 2 irmãs. E as 2 irmãs dela, uma casou virgem. A outra não casou virgem, mas casou depois que engravidou. E ela foi a única que engravidou antes de casar. E então sempre que o pai dela vai falar dela, ele fala assim: ah, essa minha fulana é assim, a ciclana é assada, essa daqui é assim, né? A gente sabe que isso acontece, mas ressignifica, sabe? Eu adoro a história de Davi da Bíblia, porque Davi é um homem que foi escolhido segundo o coração de Deus. E quando Davi foi chamado, ele nem estava lá, que ele estava trabalhando. E Davi era o único que não era bonito, né? Não era bonito, não tinha aparência, né? Como relata na Bíblia. E pensa bem, às vezes a gente acredita que a gente é o inadequado, né? Davi era o inadequado, entre aspas. E ele foi escolhido segundo o coração de Deus. E outra, mesmo depois de ter sido escolhido, ele ainda cometeu um crime. Então, eu tô justificando, tô falando que a gente tem que fazer as coisas erradas. Não, não é isso. Nós somos inteligentes o bastante para entender o que eu estou querendo dizer. Não leve. Meninos, por favor. Emanuel e Anielo. Anielo. Não internaliza em você aquilo que não te pertence. Não absorva uma característica que não é sua.
Deus não fez ovelha negra. Deus fez ovelhas lindas. Ele é o nosso pastor. E somos ovelhas que ouvimos a voz dele. Isso é a coisa mais importante da gente entender. Agora, se o seu coração está em desespero, né, se existe alguma coisa que está te incomodando, é porque talvez as suas escolhas de vida não estão sendo boas. Mas se é por conta de pensamentos negativos que foram colocados, plantados, criados na sua cabecinha quando você era criança, ressignifica. Acho que não tem nada mais lindo do que essa transformação que a gente pode viver, né? Sair de uma situação que nos foi colocada, que nos foi projetada, e ir para aquela situação que é aquela que Deus sonhou pra gente. Então, não se sinta inadequado, né? Não se sinta uma pessoa sem valor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente vai fazendo escolhas erradíssimas na nossa vida por causa disso. Porque realmente a gente vai internalizando aquilo ali, né? E a questão do Augusto Dourado, que eu estava conversando com a Adri, é porque às vezes a gente não percebe, mas a gente faz a outra mulher se sentir pior, né? Então, eu já até falei uma vez aqui, às vezes a gente estava lá como chama? Na salinha, né, da UTI, tomando café e tal, conversando. Aí tinha mães que estavam lá deprimidas, já a situação financeira já estava ruim, já estava brigando com o marido, que é um monte de confusão já. A pessoa já tem uma vida pesada, né? E aí chegava uma outra e falava assim: ai, nossa, hoje meu menino alimentou 50 ml de leite, né? Porque lá a gente tinha que ordenhar na mão, então colocava no potinho, né? E aí a outra, que já estava se sentindo péssima, não tinha leite, e ainda falava assim: ai, meu filho tá ótimo, tá saudável, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Não é que a gente não pode, é claro que a gente tem que ter a espontaneidade, a gente tem que ter a liberdade de vibrar por aquilo de bom que está acontecendo com a nossa vida. Mas a gente tem que tomar muito cuidado como a gente coloca isso para outras pessoas, sabe? Então, nesse agosto dourado, eu queria propor que brilhasse dentro da gente o afeto. Que o nosso ouro de vida seja o afeto. Que o nosso ouro seja acolher as pessoas, mostrar para elas sim a importância de amamentar, a importância de tanta coisa que é importante, mas a amamentação realmente é o primeiro alimento, é o alimento mais rico no mundo, né? Mas acolher, né? E saber que se não amamentou, tá tudo bem. Você não é pior mãe por isso. Você é mãe, é escolhida por Deus. Então não se preocupe, né? Não vai ser o fato de você amamentar ou não que seu filho não vai ter amor por você, não. Gente, filho ama a gente de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Filho nos ama. Então, não se abale por isso. Eu queria dizer pra você, mãe, que por acaso sofre com isso até hoje, que se sente algum arrependimento. Esses dias eu escutei uma falando assim: fulano tá doente, o filho de uma delas estava doente. Fulano tá doente. Mas também a mãe não amamentou. Não, gente. Por favor, vamos acolher, né? Se o filho tá doente, vai lá e compra o remédio, ajuda, pergunta se ela quer que fica olhando o filho, né? Vamos buscar as soluções e não querer causar mais problema na vida das pessoas. Por favor. O mundo está precisando de mais alma feminina. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre a alma feminina, porque é um assunto que tem me tocado muito. E como eu tenho percebido que nós mulheres estamos perdendo a nossa alma feminina, né? Estamos cada vez mais masculinas, pisando. Não que o homem seja quem pisa, né? Mas a energia masculina em excesso, ela faz isso, né? Puxa o tapete do outro, pisa no outro, pra buscar o quê? Eu não sei, tem hora que eu fico pensando que eu acho que é porque a gente foi criada mesmo nessa cultura da competição, né, teoria darwinista. Mas eu acho que as pessoas pensam que realmente vai chegar no fim da vida e vai ter um pódio. E você vai ter o primeiro lugar. Não. Eu não conheço ninguém que voltou pra falar assim: olha, eu cheguei no primeiro lugar, né? Eu acho que eu nunca vi ninguém falar isso.
Nós estamos aqui para simplesmente vivermos à vontade do nosso propósito. Você sabe o seu propósito? Isso é fundamental, né? Tinha que ter um mês, né? Janeiro podia ser janeiro do propósito, né? Pra gente poder trabalhar isso. Isso é uma causa que deveria ser levantada também, né? Porque é tão importante a gente entender o nosso propósito. Acho que isso é tão mais válido do que tantas outras coisas que às vezes a gente vai perdendo o nosso tempo, né? Que nos leva a lugar nenhum, né? Mas essa é a reflexão que eu queria deixar aqui hoje, pra gente ser de verdade cada vez mais luz. Agosto dourado, nesse mês, que é de agosto dourado, seja a luz que ilumina a vida da sua amiga, a vida de outras mulheres, a vida de outras mães, que por causas diversas e que não te cabem julgamento, não cabe a nós fazer juízo de valor de ninguém, porque que amamenta ou não. Cabe a nós acolhermos, ser luz, iluminar a vida daquela pessoa que já está vivendo uma escuridão. Eu falo porque lá na UTI eu vi muitas mulheres se sentirem realmente péssimas, por conta de um detalhe. Porque eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós mulheres, a gente nasce com a crença de que o quê? A gente vai amamentar, gente, claro, nós temos seios, os nossos seios, a mama, ela tem esse papel. Então, nenhuma mulher nasce, cresce acreditando que ela não vai amamentar. Não, isso faz parte, né, da gente. Gente, eu vou amamentar, eu tenho útero, eu tenho ovário, vou ser mãe, né, aquelas que querem ser. Não, toda mulher tem essa crença, né, eu tenho seio, a gente não acha, não cresce achando que os nossos seios é algo que fica ali como enfeite na nossa vida, né? É algo que serve para alimentar, nutrir. E a gente não pensa que na hora que um filho nasce, aquilo ali não vai ter utilidade, né? A gente pensa assim, não, é para isso, né? Então vai ter utilidade. Mas isso acontece, né? E acontece mesmo. E tem muitas mães que se sentem péssimas. E tem as mães que às vezes amamentam também. E aí tá muito sofrido, porque eu tenho amigas também. Amigas que me ligavam desesperadas. Nossa, cá, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais, eu não durmo mais, meu casamento já tá um colapso geral e tudo. E aí, o que eu faço? Porque minha vizinha falou que se eu não amamentar, meu filho não cresce, menino já... Gente, a gente tem que ter o bom senso de saber até onde a gente consegue ir, né? Pensar bem. Olha, eu não sei, Camila, né? Eu acredito muito que Deus fala com a gente o tempo todo. Então, ao invés da gente ficar, às vezes, buscando muitas opiniões, né? Buscando fora, no externo, buscar dentro da gente, cada vez mais a resposta de Deus, porque eu acho que Deus nos revela tanta coisa. Ele conversa tanto com a gente, né? E se isso está te incomodando, eu acredito que tudo aquilo que não traz paz precisa ser revisto. Se traz paz, então é esse o caminho. Você já viveu alguma situação assim de que a pandemia, né? Tá aí. Se a gente for olhar para os jornais e tal, a gente vive um caos, né? Aliás, eu graças a Deus eu não assisto essas coisas, porque se eu assistir eu acho que eu pulo da janela, porque é tanta coisa ruim que você fica pensando assim, pra que eu vou viver, né? Gente, é sério. Tem muita gente se entorpecendo porque não quer aceitar a realidade. Mas se você encara a realidade, vivendo o seu propósito, né? Sabendo o que eu posso fazer diante disso tudo, você fica em paz. Né? Então, se você está sabendo, diante de circunstâncias adversas, ficar em paz, é porque você está ouvindo a voz de Deus para você. E isso é tudo. O Senhor é meu pastor. E isso basta. Se Ele é o seu pastor, então você já entendeu que você é uma ovelha. É uma ovelha de Deus. Não é uma ovelha negra, não existe isso. Independente do que você fez, não fez, acreditou, colocou pra dentro. Tem gente que tem o título de ovelha negra, que pelo amor de Deus, gente, eu acho a ovelha mais arco-íris do mundo, pessoa feliz, doce, amorosa. Eu fico pensando, de onde que esse povo tirou que essa pessoa é ovelha negra? Né? Tem coisa que eu fico assim, gente, como assim?
Então a gente precisa tomar cuidado com esses rótulos, com esses padrões e ressignifica. A partir de hoje, toda vez que você ouvir falar em ovelha, lembra que você é uma ovelha deliciosa, que ouve o pastor te chamando e dizendo: minha filha, eu te criei, eu te amo. Se esse lugar que você está não te pertence, vamos sair daí, vamos para um lugar melhor, vamos para um lugar que é seu. Se isso está te causando dor, te causando sofrimento, se não é isso que é para você, vamos mudar. É difícil, romper é difícil, mas às vezes sair do casulo é a melhor solução, né? Às vezes ficar ali naquela zona de conforto, quentinho dentro do casulo, parece ser ótimo. Não vou sair disso não, tá bom assim. É melhor ser ovelha negra mesmo, até porque tá bom, já sou ovelha negra, qualquer coisa que eu fizer errado já tô... Não. Então, no agosto dourado, vamos iluminar, vamos levar luz. Luz significa mostrar para as mulheres, para as mães, a possibilidade de uma maternidade com conexão, com amor, com afeto. Se ela vai amamentar, ótimo. Mas se ela não vai, ótimo também. Vamos procurar meios de dentro do que é essa causa. Então vamos lá, descobrir a causa, vamos ajudar, né? Vamos amar, acolher e ser luz. Que nesse agosto dourado nós sejamos reluzentes de amor, de afeto, de acolhimento, de espaço, para que as outras mulheres se sentem valorosas, valiosas, ovelhas que pertencem ao mesmo lugar que você, que escutam a mesma voz que você, a voz do Pai, que é nosso, que nos criou, para que a gente seja cada vez mais unidas, mais amorosas e acolhedoras. Então, esse é o recado que eu queria passar para hoje, e realmente se ressignificar. Ressignificar é uma palavra que tem sido muito usada e às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, achando que é uma coisa milagrosa, né? Não, ressignificar, gente, é nada mais, nada menos do que você dizer um basta para o que aconteceu até agora, o que veio de repetição de padrão, o que veio de qualquer coisa, veio, acabou. A partir de hoje é diferente. É ressignificar, é isso. É quando você diz sim para o seu presente e diz sim para o seu passado. Pare de idealizar o passado já foi, acabou. Né? Ficar idealizando o passado, meu passado podia ser assim, não resolve nada. Meu passado foi ótimo, foi assim que tinha que ser, é assim que tá ótimo. Era o que dava para ser, era o que tinha que para ser. A partir de agora que vai ser diferente. E vamos fazer um futuro melhor. Vamos fazer um futuro em que a gente realmente possa de verdade viver o nosso propósito, viver o amor. Deus é amor e nós somos amor. A gente só às vezes pegou um atalho errado, né? Saiu do caminho. Mas a gente pode voltar, graças a Deus, porque a gente pode ouvir a voz do nosso pastor. E com isso a gente pode voltar. Então pensa nisso com carinho e ressignifica a sua vida e viva esse agosto dourado, iluminando. Seja a luz na sua vida em primeiro lugar. Seja a luz. Tenha esse olhar para dentro de você. Viva o amor próprio, né? A gente tem falado tanto sobre isso. E isso é necessário. Viver o amor próprio começa por aí. Você viver a luz dentro de você. Você iluminar o seu coração. Você iluminar a sua vida. Você iluminar as suas sombras. Quando a gente coloca luz nas nossas sombras, com respeito, com amor, a gente acolhe o que aconteceu e muda o que precisa ser mudado, repara, né? Vamos reparar. Repara o que precisa ser reparado. E a gente vive uma nova vida iluminando a gente e quem está perto. Porque quem é luz, ilumina, né? Então, nesse agosto dourado, vamos reluzir, vamos ser reluzentes, vamos ser luz, iluminar, vamos ser esse ouro valioso no sentido de amor e possibilitar que outras
mulheres também sejam assim. Aliás, isso é alma feminina, mas isso é assunto para um outro vídeo que vai ser muito bacana. Falar sobre a alma feminina, falar sobre Maria escolheu a melhor parte, né? Esse é o meu desejo, que a gente ilumine, seja luz própria, luz para o outro, e reluz, e acolha, ame, conecte, e seja um espaço de afeto para todas as mulheres que chegarem até nós. Beijo, fica com Deus e até a próxima.